Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para iniciarmos mais um episódio, né, sobre o nosso podcast O Salto. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é empreender com clareza, tipos, competências e os desafios reais, né, da, da mulher brasileira para empreender, tá? A Vamos ver se ela entra. Oi, Carol. Olá, Cleo, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Ai, que bom. Eu não consegui aqui acessar para colocar o tema, uai, não apareceu para mim hoje, Carol. Eu sempre escrevo aqui nos comentários e fixo o comentário. Então deixa eu tentar aqui. E aí, Carol, vamos para mais um episódio, né? Isso. Enquanto eu... Hoje, direto ao ponto, né, Cleo? Isso. Enquanto eu escrevo aqui, se você quiser fazendo a abertura aí, para ir Sim. instigando o pessoal a participar, né? Uhum. Bom, vi que a Cleo já falou aí, né? Mais um episódio do Salto. A nossa proposta aqui é para você, divina, né, que está construindo uma vida com alma e estratégia. Né? E hoje a gente vai direto ao ponto. Então, o que significa na prática empreender como mulher no Brasil? Então, eu acho que é um chamado aí para todas nós que sentimos de colocar o nosso sonho aí para o mundo, né? Mulheres que sonham grande, que sentem que podem fazer mais, que não querem ser só mais uma. Eu acredito que esse é o chamado em comum de quem empreende, né, Cléo? Isso mesmo, Carol. E assim, a gente encontra muitos desafios, né, para empreender, mas às vezes são desafios que são até prazerosos, né? Quando Uhum. você realmente se descobre, né? É, E com acho que certeza. é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Aham, aham. Deu certo, Cléo? Tá Eu colocando. tô colocando aqui, tô com dificuldade para escrever, porque o celular tá aqui no tripé, mas vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Empreender com clareza, né? Tipos, competências e os desafios reais da mulher que empreende. Então, esse é o nosso Isso. convite de hoje. Já vamos deixar aqui fixado para quem chegar depois. Pronto, digitei, agora vamos fixar, né? Uhum. Fixar. Pronto, está fixo. Perfeito, Carol. Uhum. Bora lá então. Isso aí, Cleo. Então, eu acho que, bom, essa é bem a tua expertise, né? Eu acho que tu tem uma Sim. bagagem aí bem ampla para falar, né, desse tema. Então, vou deixar um pouco mais contigo hoje. Tá bom então. Eu já quero começar dizendo, né, para quem está nos assistindo, que vai assistir depois, que o que a gente vai conversar aqui não é mais um papo daqueles motivacionais, né, Carol? Uhum, É papo real, é papo técnico mesmo, né? E com aplicação, tá? Nós uhum, vamos falar sobre os tipos de empreendedorismo, as 10 competências do comportamento empreendedor que foram estabelecidos pela ONU, né? E principalmente como é viver isso sendo mulher, né? Para nós mulheres ainda é tudo muito difícil em todos os aspectos, né? É muita sobrecarga para nós, para quem é mãe, para quem é esposa, para quem é mulher em geral, né? E a gente vai falar desses desafios de empreender enquanto mulher, né? uhum. Então, assim, além desses desafios de ser mulher, né? O que vem tudo junto, né?
são os ciclos, inclusive os nossos ciclos hormonais, né, que querendo ou não interferem bastante, as nossas inseguranças, né, somos seres humanos, né, suscetíveis a incertezas, a inseguranças, né, e uma rotina que muitas vezes tenta nos engolir, e que se a gente não tiver a sapiência, né, a sabedoria de organizar essa rotina, a gente não faz nada. A gente vive por conta das questões de casa. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer viver sobrecarregada. Nós já falamos isso aqui, né, Carol? Nós fomos enganadas, né, com aquela falsa promessa do empoderamento, né? E a gente acabou acumulando 1001 tarefas, né? A gente quer empreender com leveza, a gente quer realizar com leveza, né? Cuidando bem da nossa casa, dos filhos, dos esposos. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Bem, Carol, eu quero começar falando sobre os tipos de empreendedorismo. Para quem ainda não empreende e gostaria de empreender, saber quais são os tipos de empreendedorismo talvez já seja um primeiro passo. Quando a gente passa a entender um pouco mais, né, dessa questão do empreendedorismo, a gente já começa a se identificar. Então, é importante entender que não existe um único jeito de empreender, né? E saber qual modelo você se encaixa pode te ajudar a analisar essas expectativas e estratégias. Não é isso, Carol? Isso, eu acho que quando a gente consegue distinguir, né, e ver em qual tipo, né, a gente se enquadra, nos ajuda a aterrar também um pouco, né, e de fato, assim, a ser mais pé no chão para conseguir realizar, né, com sentido e até para perseverar durante o processo, né, Cléo? Porque o empreender, né, especialmente para nós mulheres no Brasil, não é um peregrinar também, né? É algo que a gente tem que ser persistente, né? Porque senão, de fato, a gente desiste logo ali nos primeiros obstáculos, né? E a gente vê que isso acontece com bastante frequência, né? Então, eu acho que isso é um ótimo começo, né? E para quem já está empreendendo, mas né, nem sabia que tinha os tipos também, às vezes até dá uma ajuda aqui para recalcular a rota, um norte, né? Para conseguir direcionar melhor, né? Para entender também questão de sentido, tudo isso. Então, eu acho que é bacana, né? Vou listar alguns tipos, né? E dar exemplos reais, né, Cléo? Porque do nosso universo mesmo, que senão fica às vezes muito, né, abstrato e a pessoa, né, a nossa divina não consegue dar o diagnóstico aí, né? Então vamos lá. Por necessidade, né? O primeiro tipo de empreendedorismo. Um exemplo real, né? A mulher que foi demitida, né, grávida, começou a vender marmita no condomínio, por exemplo. Né? Ela não queria ser empresária, mas precisou reagir. Né? Tivemos vários, né, empreendedores que começaram ali na pandemia, por exemplo, né? Começaram a empreender nesse mesmo estilo por necessidade. Né? Não era o que estava no plano, mas tiveram que se reinventar ali, né, por algo grande que aconteceu que não estava no controle deles, né? Por oportunidade. Aquela amiga que viu um mercado crescendo no Instagram, por exemplo, né, com aromaterapia, se especializou antes de virar moda, né? Então, às vezes, a gente vê uma oportunidade de nicho, uma oportunidade de mercado, e ali, né, eu vou me especializar antes de dar o boom, né? Antes de estourar, porque eu tenho uns anos atrás, né? Sempre tem esses booms, né? Assim, locais e tudo. Uma época atrás eram as barbearias, né? Aqui em Bento, né? Aquelas barbearias cheias de, né? De todos os serviços possíveis. E ali foi algo que explodiu, né? Então, quem teve a visão ali, né, de fazer antes, né, de trazer antes, né? Claro, depois é replicado, mas você já está à frente, né? Inclusive, você
cria, né, esse mercado ali, então isso é bem interessante. Outro tipo, tradicional. Um negócio de família ou uma franquia, abrir uma loja de roupas, por exemplo, com uma estrutura física, né, uma repetição de modelo, né? Então, e também pode ser um negócio de família, então algo herdado, né, que a gente vai dar continuidade, né, que isso acontece muito também. Carol, antes de você passar para o próximo tipo, deixa eu só fazer um comentário Uhum. em relação a esses dois primeiros tipos, né? Empreender por necessidade e por oportunidade. Existe uma pesquisa chamada Pesquisa Gênio, que é Global Entrepreneurship. Meu inglês está assim maravilhoso, né? Mas é basicamente isso. Empreendedorismo global, né? É uma pesquisa sobre empreendedorismo no mundo mesmo. E existe o recorte a nível Brasil. E no Brasil, a maioria dos empreendedores são esses empreendedores que você falou aí, que é por necessidade. É alguém que foi demitido e que de repente se viu sem renda, não se preparou para um dia ser demitido, né? Não fez ali a sua reserva de emergência, não fez os seus investimentos, não se preparou com a aposentadoria, de repente se viu sem renda e teve que desesperadamente começar a empreender. Vender a marmita, como você colocou, né? A mulher que não vê outra saída e começa a fazer o que ela sabe, que é vender marmita. A gente vê muito aqui em Goiânia, Carol tá em Bento, talvez aí nem tenha isso, né, Carol? Aqui em Goiânia a gente tem muito os espetinhos, né? As jantinhas nas esquinas das grandes avenidas, dos bairros, né? Então, são pessoas que, de repente, se viram assim, nesse cenário. E por necessidade, né, tiveram que se mexer, tiveram que tomar uma ação e empreender. E, geralmente, são pessoas que não estão qualificadas. E isso é muito ruim, né? Porque você perder um emprego e você não ter nenhum tipo de qualificação, dificilmente você vai ser realocado no mercado de trabalho que está cada vez mais exigente, né? E, por outro lado, por oportunidade, né? Então, a gente costuma dizer que o empreendedorismo que a gente deseja para todo mundo, especialmente para nós mulheres, é esse empreendedorismo por oportunidade. Que ela está estudando o mercado, que ela realmente está se enxergando, né? Como você disse para a gente no salto, né, Carol? Ela está tendo visão, né? Ela está conseguindo se enxergar lá na frente, se projetar realmente como uma grande empresária. Então, é esse tipo de empreendedorismo que a gente precisa incentivar muito aqui no Brasil, especialmente com as mulheres, porque o empreendedorismo no Brasil ele ainda é muito baixo, né? O empreendedorismo feminino se comparado ao dos homens. Era isso que eu queria comentar, Carol. Ótimo, Cléo. Pode ir colocando aí que eu sei que é tua bagagem. Eu tô só apresentando, tu dá uma complementada, fica ótimo. Tá bom. Outro tipo, então, inovador, né? Um negócio digital com uma solução inédita, como plataformas de conteúdo, com curadoria própria, né? Aqui a gente pode até dar o exemplo do salto mesmo, né, Cléo? Eu acho que entra muito aqui. A gente uniu, né, nossas duas bagagens, né, e trouxemos uma solução inovadora, né? Porque quando a gente fala de finanças, né, de organização financeira, muitas vezes é só a parte prática, né, as soluções. Então, quando a gente traz esse preparo, que a Cléo já trabalhava isso, né, na verdade, né, da questão da mentalidade, né, da presença, né? Mas eu venho complementar isso, né? Então trago esse lado, né, para a gente começar de dentro para trabalhar, né, dentro e depois fora. Então a gente traz uma solução inédita, né, com um passo a passo ali, uma história inspiradora, né, de uma grande mulher, né, da Madame de Champagne. Então é algo realmente diferente de tudo, né, de todas as soluções ali, realmente pensando
na mulher, né? E numa mulher que muitas vezes se vê em meio a situações, né, como a Madame clicou, né, um luto, uma situação ali de herança que ela, né, poderia por tudo a perder, né? Então, uma situação de desafio e que ela faz daquilo, né, realmente sim, um combustível, né, para ela Do criar. limão à limonada, né, Carol? Faz do limão à limonada. Exatamente. Que é o que a gente vê, né? Que nós, mulheres brasileiras, nós temos que dar o, né, realmente ter a nossa malemolência ali com o que a gente recebe, que é o que tu falou ali. Ó, a maioria dos empreendedores estão aí em quais categorias, né? Então recebe o limão e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar o meu jeito, né? Não é que a maioria sonhou em empreender e foi por, né, empreender pelo sonho, não, a maioria por necessidade, né? Então, você já vê que é outra realidade, né? Carol, e a própria história que a gente traz, né, da Madame Clicquot, é uma história de empreendedorismo muito forte, né? Porque ela foi essa empreendedora muito forte, né? Ficou viúva aos 27 anos e assumiu o negócio do marido, né? Que era uma vinícola e transformou a champanhe no que é a champanhe, né? Então, assim, um case de empreendedorismo maravilhoso, espetacular, super inovador. Exatamente, Cléo. Outro tipo, então, social. Empreendimentos que têm como foco resolver um problema coletivo. Exemplo, mulheres que trabalham com reciclagem e geração de renda local, por exemplo, né? Então já tem esse viés social. E também, né, espiritual, autoral, né? E aqui eu trago exemplo, por exemplo, o meu trabalho, né, com o vinho, que eu sinto esse chamado de trabalhar o vinho dessa maneira terapêutica. Eu acredito que o vinho, ele é uma porta de entrada, né, para a pessoa se abrir à psicanálise, ao amadurecimento, né, emocional, espiritual, tudo isso, né? Eu acho que o vinho, ele quebra essas barreiras que muitas vezes a gente traz. Então, dali nasceu, né, o Divina Soul, né, que é a minha marca, que nasce desse chamado de alma mesmo, né, um vinho para alma. Então, é algo que é autoral e espiritual, né? E aí, Carol, existem vários outros tipos, né, de empreendedorismo. A gente trouxe aqui alguns. E saber disso, dos tipos de empreendedorismo, muda tudo, né, para a mulher. Para a mulher ainda que não decidiu se realmente quer empreender, para a mulher que está empreendendo, entender mais sobre isso, né? Porque ajuda a parar de se comparar com modelos, né? Que nem tem o mesmo propósito que a mulher às vezes está buscando, né? Então faz toda a diferença entender esses tipos de empreendedorismo, né? Nossa assistente já chegou aí. Já eu desligo o áudio porque ela sempre sai com. Chega chegando. Ai, ai, ai. Dá oi aqui, vem cá. Aí, ó. Oi, Clara! Essa é assim, ó. Ai, tá bem, tá bem. Você fala que eu estou com tesão de ventre. Ah, tá. Fala pra tia Cléo que eu estou com prisão de ventre. Ela não pode. Oh, meu Deus! Vai passar, Tudo Clara, bem. vai Viu? passar. Vai passar. Tá Tá bem? bom? Peraí, vamos lá. Mamãe, o que é o amarelo? Amarelinho, toma aqui. Então, Cleo, como tu tinha falado, né, da ONU ali inicialmente, né, a ONU ela define 10 características, né, que todo empreendedor precisa desenvolver. E a gente traz isso para a realidade, né, Cleo? Isso. Vamos fazer um bate-bola aqui, Carol. São 10, eu vou falando um, você vai falando o outro. Mamãe, Né? pode pegar um Tá, pode ser. Deixa eu só pegar aqui, ó. Toma um papel, só tem esse aqui. Senão você pega lá tá no seu quarto. Pode falar, Cleo. Tá. Então, o primeiro comportamento empreendedor que todo empreendedor precisa desenvolver
Carol, antes disso, mais um comentário que eu gostaria de fazer. Existe o escritor Fernando Dolabella, eu não sei se você conhece, Não. já ouviu falar. Ele é um empreendedor que tem vários livros bem conhecidos e ele fala bastante de empreendedorismo. E quando eu li um dos livros dele, ficou muito fixado na minha cabeça o seguinte, que todo ser humano, ele nasce empreendedor. As instituições é que vai tirando esse empreendedorismo nato dos seres humanos. Que instituições? A própria família, a escola, o meio que a gente vive, né? E eu já trabalhei em projetos de educação e, infelizmente, já vi muitos professores podando os sonhos de alunos, né? Então, quando ele fala isso toda vez eu lembro dele falar isso, né? Que todo empreendedor nasce, é um nato empreendedor, né? As instituições é que vai tirando. Então, já fica aqui meio que um chamado, né? Eu faço um apelo aqui para que as pessoas se examinem, né? Conheça o seu interior, como você mesma disse sempre pra gente, Carol, conheça a si, né? E não deixe perder esse lado empreendedor, porque ser empreendedor é complicado no Brasil, é desafiador, mas é algo que pode mudar uma realidade de uma família e de gerações. Né? Então, eu só queria trazer esse adendo. E um dos primeiros comportamentos que a ONU traz é a busca de oportunidades. Né? Então, quem não tem esses comportamentos que a gente vai citar aqui agora, é totalmente possível de desenvolver. Porque Carol, como psicanalista, sabe disso mais do que ninguém, né? Comportamentos são desenvolvidos, né? Então, se hoje a gente tem um comportamento ruim, é possível de contornar e ter um comportamento melhor. E no empreendedorismo da mesma forma, né? É possível a gente desenvolver esses comportamentos. Então, quando a ONU traz para a gente esse comportamento em empreendedorismo, busca de oportunidades, o que ela está falando? Vai realmente buscar as oportunidades porque existem. Vai estudar, vai ver o que o mercado está precisando, vai ver o que o mercado está pedindo. Né? Antes de criarmos produtos, né, preciso a gente escutar o que o mercado está pedindo. Os feedbacks de alunas, das seguidoras, né? Tudo vira insight. Para nós mesmos aqui no Salto, né? Quantas vezes a gente já voltou no método e fez melhorias, né? E temos listinhas ainda para melhorar. Então, é escutando, né? O que o mercado está pedindo. Né? Sim. Próxima, então, característica, persistência, né? Isso aqui eu acho que eu tinha até mencionado ali no início. E de fato, né? A gente... Ah, tá. Vou falar para tia Cléo e para todo mundo ali que a Clara faz bagunça. Clara, estou assustada com você. Não imaginava isso de você, Clara. Se a gente pensa, né, Cléo, até no próprio Salto, né? A gente tem que construir, né? Como a gente tem esse... Peraí, meu amor, mamãe tá falando. Esse tipo de empreendedorismo inovador, então, né? A gente tem que elevar o nível de consciência das pessoas para elas entenderem a nossa solução, né? Entenderem o nosso método, tudo isso. Então, se a gente desiste ali, né, nas oscilações, inclusive, né? Iniciais de venda, por exemplo, né? A gente já era, né? Então a gente continua criando conteúdo, continua, né, investindo. Peraí, Clara, a mamãe está falando, tá? Continuamos fazendo aqui nossos conteúdos semanais, tudo isso, né? Para justamente construir esse caminho. Exato, Carol. Um outro comportamento é o comprometimento, né?
E é muito do que você está fazendo aí agora, né, Carol? Comprometida aqui com a nossa live que a gente faz toda quarta-feira. Mesmo com a Clara aí, né, te demandando, pedindo atenção, seu apoio, né? Você está aqui, comprometida com a live, com o seu negócio. Então é isso, né? Se comprometer com o seu próprio negócio. É sempre lembrar que você é a sua própria chefe, né? E tem que manter palavra. Mas palavra com você mesma, né? Palavra com quem confia no que você entrega, né? Isso é comprometimento e é um dos comportamentos empreendedores. Uhum. O próximo, então, exigência de qualidade e eficiência, né? Não é sobre perfeição, mas sobre entregar com dignidade, né? Desde o PDF, né? O material que a gente entrega para as nossas divinas, né? Cada aula que a gente grava, né? Até o atendimento ali no direct, o suporte, né? Tudo isso. Então, é sobre realmente dar o nosso melhor. Exatamente, Carol. Um outro comportamento é correr riscos calculados, né? Talvez esse seja um dos comportamentos que mais mitiga erros, né, ao empreender. Então é assim, a gente costuma dizer que não é pular no escuro, né? É avaliar. Se isso der errado, eu consigo segurar, né? Se tudo que eu planejei vier a dar errado, como que eu me comporto? Como que eu recalculo a rota, né? A gente já falou muito aqui sobre recalcular a rota. Então, é entrar num tipo de negócio em que minimamente você fez uma avaliação e viu se dá para encarar o risco. Que às vezes é algo tão arriscado que você fala, não estou pronta, não estou preparada para isso. Então, todo empreendedor, ele avalia muito, né, antes de iniciar um negócio. Uhum. Estabelecimento de metas, né? Trabalhar sem meta é como dirigir sem GPS. Né? Hoje em dia todo mundo dirige com GPS, né? Antigamente não precisava. A gente faz meta de produção, de vendas, de descanso também, né? De reservas, né? Tudo isso. Exatamente, Carol. Um outro comportamento, né, é busca de informações. A gente está vivendo uma era, né, que é chamada era do conhecimento, em que o conhecimento está acessível para todo mundo e na palma da mão, né? O celular virou uma ferramenta extremamente poderosa para a gente adquirir informação, conhecimento, né? Então, é preciso muito estudar naquilo que a mulher está pretendendo empreender. Né? Eu e a Carol, por exemplo, toda semana a gente está estudando algo aqui para nos prepararmos para a live, nos prepararmos para dar suporte para as nossas alunas, né? Então, a gente se prepara de todo jeito. A gente se prepara, seja para o algoritmo, que as redes sociais nos pedem isso, né? Seja para vendas, seja para comportamento do nosso público. Enfim, buscar informação sempre é um comportamento que todo empreendedor deve desenvolver. Planejamento sistemático, né? Agenda, bloco, né? O tempo, a rotina. Planejar nos salva do caos e da exaustão, né? A organização aqui, né, também. Então, se a gente deixa a vida me levar, né, faz tudo sem planejamento, o negócio não rende, né? Então, a gente se perde, né? É muito fácil a gente se perder. E quando a gente está empreendendo, né, tendo o nosso negócio, é muito fácil misturar, né, as tarefas de casa, de fora do trabalho, né? Então, se perder em tudo isso. Então, é muito importante ter, né, aqui entra o comprometimento também, né, mas ter esse planejamento para ter essa clareza do que eu preciso, né? Sim, né? O que eu tenho de responsabilidades em cada dia. Sim, sim. Um outro comportamento, Carol, é persuasão e rede de contatos, né?
isso também é muito importante, porque ninguém cresce sozinho, né? Num mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais acirrado, né? Você se manter sozinha é praticamente impossível. Então a gente precisa muito usar a nossa rede de contato, pedir ajuda, se conectar com outras pessoas, né? Se colocar em rede. A exemplo de eu e você, né, Carol? Nós nos conhecemos numa rede, né? E logo tivemos afinidades, viu que era possível unir nossos conhecimentos e criamos o Salto juntas, né? Então, empreender no Brasil já é algo mais... Empreender sozinho, eu diria que é pior ainda. Então, a gente tem que explorar muito desse nosso poder de persuasão, esse nosso poder de sedução, eu diria assim, né? Que a mulher acaba tendo esse poder, né? E explorar muito as nossas redes de contato. E para finalizar, independência e autoconfiança, né? Saber confiar no que a gente sabe e saber onde precisa de apoio, né? Não tem como, se a gente não tem essa autoconfiança, né? Aqui é algo que a gente também trabalha bastante dentro do Salto, né? Mas se a gente não sabe se posicionar, se a gente não sabe cobrar, né, pelo nosso trabalho, que a gente nunca se acha merecedora, tem todas essas questões, né? Não consegue aparecer aqui para vir promover, para vir falar, né, do seu negócio, então fica muito difícil, né? E essa independência, né, também, né, que tá tudo, né, eu acho que realmente, assim, aqui eu vejo o salto mesmo, subir no salto, né, Cleo? Eu acho que essa característica aqui é bem isso. É isso mesmo, é usar da nossa autoconfiança, subir no salto mesmo, né? Nós garantimos, né? A nossa independência e autoconfiança. Carol, empreender, né? O empreendedorismo feminino, ele exige muito da nossa realidade e também da nossa estratégia, né? Empreender sendo mulher tem muitas peculiaridades, né? E daí você consegue dizer melhor, né? Então, são peculiaridades que precisam ser faladas, né? E a primeira delas talvez seja o tempo que é bem diferente, né, Carol? Que você que é empreendedora, é mãe, é esposa, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Cleo, acho que aqui entra a questão presença mesmo, né? Porque, de fato, né, a gente empreende aí com filho, né? Com culpa, com ciclo hormonal, como tu trouxe também, né? Tem outras questões, né, de fases mesmo da nossa vida, né? Inseguranças emocionais, tudo isso. E muitas vezes também com menos investimento e menos apoio também, né? Porque muitas vezes o apoio ele vem ali só quando o negócio já está dando certo, que até dar certo, né, é difícil muitas vezes, né, ter esse apoio. E aí se a gente fica esperando, né, às vezes não chega, né? Então de fato tem tudo isso, né, todas essas questões. E aí eu acho que uma coisa, né, que faz toda a diferença sobre o tempo, né? Eu acho que é questão realmente presença, mais do que o tempo em si, porque às vezes você vai ter que otimizar aquele tempo que você tem. Às vezes é o tempo da sonequinha da criança que você vai ter que pegar e adaptar e fazer, né, o que você tem que fazer. Então, muito mais disso, né, de jogo de cintura, e a gente tem que estar realmente presente, com a capacidade de se adaptar também, essa flexibilidade, mas de fato, assim, presente, né, no aqui e agora, porque isso também tira muito dessas questões de inseguranças, né, de ansiedade, né, ou de medos, né, se a gente realmente aterra no aqui e agora, vem o que eu preciso fazer agora, né, o que está acontecendo de fato, realmente eu estou presente, a gente consegue driblar aí muitas dessas, né, questões que nos atrapalham. Então, é muito difícil, assim, parece uma coisa óbvia falando, mas hoje a maioria das pessoas não está presente, né? Então, é uma coisa simples, né? Às vezes a gente acha que a solução é algo muito mirabolante,
mas o estar presente realmente hoje eu acho que nossa, é um diferencial, assim, né? A gente tá conversando com alguém, as pessoas já estão pensando, já estão atropelando a gente, ninguém escuta o outro, já tá, né? Se não tá atropelando na fala, tá nos pensamentos, né? Então, é tudo assim, tudo muito corrido, tudo, né? Porque as pessoas estão sempre ou nas preocupações, né? Ou perdidas lá no que passou, né? Nas coisas, nos problemas, enfim. Então, acho que é bem isso, sabe? De presença mesmo. Maravilha. Tá fazendo essas E aí, é importante a gente dizer também que dá para empreender também com intuição, né, Carol? No salto, você traz muito disso para a gente, né? Sobre usar muito da intuição feminina, né? Não deixar essa habilidade, essa dádiva, não é nem habilidade, né? Essa dádiva que a gente tem, que é a intuição, para favorecer os nossos negócios, né? É muito importante também a gente atuar com visão de longo prazo, né? Nada na vida acontece da noite para o dia ou do dia para a noite, né? Tudo é plantar. É sempre uma questão de semear, colher, né? E prosperar, né? Então, grandes negócios que a gente vê aí no mercado, eles nasceram pequenos e demorou tempo para maturar, demorou, né? Então, precisou ter um tempo para se concretizar, para ser um grande negócio, né? A gente precisa saber usar muito da nossa estética, né? Nós mulheres temos um senso de estética muito forte e isso favorece os negócios, né? Além da capacidade de sustentar, né? As narrativas e os nossos valores, né? E eu queria trazer agora alguns pontos práticos, né, que podem ser abordados aqui pelas mulheres que já empreendem ou que gostariam de empreender, né? Então, por exemplo, como testar uma ideia com pouco recurso, né? Como testar antes de levar para o mercado? Porque é muito importante você pilotar, né? Antes de você conceber um produto, conceber um negócio, é importante você pilotar. E você pode fazer esse teste no próprio Instagram, né? Criar ali enquetes, conversar com a sua audiência, fazer uma escutativa com elas, sair às ruas, né? Existe uma técnica chamada design thinking, né? Que você pode sair nas ruas conversando com as pessoas, entendendo se o seu produto, se o seu negócio poderia ser aceito pelo mercado, né? Fazer um microplanejamento, por exemplo, né? Começar planejando no curto prazo, por semana, né? Por mês, não por um trimestre, não por um ano. Começar a fazer pequenos planejamentos que você vai conseguindo realizar esses planejamentos, você vai obtendo o resultado e daí sim você parte para planejamentos de um prazo um pouquinho maior, né? Aprender a negociar, né? Ajuda com a família, ajuda em questão de tempo, filhos, rotina, né? Negociar para quem é empreendedor é fundamental, né? Outro ponto muito importante é identificar a sua zona de excelência, né? Aquilo que você é muito bom, né? O que só você consegue entregar como diferencial, né? Examinar aquilo que você tem de muito bom e que você consegue repassar isso para o mercado, né? Que o mercado está demandando da sua excelência. E medir o sucesso com base no seu próprio ritmo, né? Lembrando que o sucesso, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é único, né, de cada pessoa. Às vezes o que é sucesso para mim não é para você, Carol, e assim vai, né? Mas tentar medir o seu sucesso, né? Se está consistente, se tem propósito, se tem resultado real
aquilo que você está começando a empreender, né? Então, eu diria que esses pontos são chaves, né, para quem pretende iniciar um negócio ou até para quem já está iniciando e precisa remodelar o negócio. Uhum. Cleo, e deixar assim claro, né, que se você quer empreender, não precisa esperar a estrutura perfeita, né? Mas precisa de clareza. Então, a clareza vem de começar o quê? Do seu jeito, com o que você tem, né? Mas com intenção. Então, realmente assim, não é fazer. Às vezes, né, a Cleo trouxe aqui a questão do vai ser por necessidade, mas você tem uma intenção com aquilo, né? Por mais que às vezes não seja, eu não sonhei em vender marmitas, por exemplo, em cozinhar marmitas, né? Eu já tive também um negócio de marmitas saudáveis. Mas, né, naquela época fazia sentido, né? Tinha um propósito, tinha um porquê, né? Eu tenho que ter uma intenção. Então, todo o negócio que a gente vai iniciar, né, o empreendimento, ele tem que ter essa intenção, independente de como eu estou hoje, porque realmente a gente tem hoje assim muitas possibilidades, a questão do digital, né, para reduzir custos, né? Então é custo de marketing que a gente reduz, né, de exposição, é uma vitrine aqui gratuita que a gente tem. Hoje todo mundo tem voz, né? Então a gente tem assim muitos privilégios, né, que muitas vezes há um tempo atrás não se tinha, né? Então, aproveitar, né, dessas ferramentas também para, de fato, né, começar a empreender, né, viver esse chamado. Então, a Cleo falou, né, uma questão ali da gente ser empreendedor desde sempre. E sabe, Cleo, que eu me lembrei, né, eu com 6 anos, porque eu me enxergo muito assim, né, empreendedora mesmo. Eu com 6 anos assim, no CA, né, a classe de alfabetização, eu me lembro que eu ganhei um brinde do Bob's na época, que era tipo um McDonald's lá do Rio, né? E eles davam uns brindes, e aí era o mascotinho do Bob's, que era um ursinho, era tipo um bloquinho de desenho, que naquela época tinha muito aquele papelzinho manteiga que a gente botava em cima e desenhava por cima, né? Então aí vinha a carinha do urso e um monte de folhinhas, sei lá, umas 50 folhinhas de papel manteiga no formato da carinha do urso. E eu desenhava a carinha e eu vendia para os meus colegas na turma aquele, não sei se era 10 centavos, quanto que era, mas eu vendia os desenhos, né? E a partir dali, depois eu me lembro, com 9 anos eu comecei a fazer pulseirinhas de miçanga, depois eu vendia sacolé, eu vendia um monte de coisa, né? Sempre tive essa coisa de querer fazer e vender, né? E aí depois eu fiquei uns anos assim com trauma, essa coisa de vender, Deus me livre vender, né? E eu acho que isso é algo muito que a gente até pode trazer de tema aí para uma próxima live, né? Que eu acho que é super comum, né, Cleo? Nós mulheres temos esse bloqueio com a venda, alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho, né? Que a gente precisa olhar, e que eu tomei pavor que eu tinha, né? Eu fico, poxa, eu tinha tanto orgulho, fazia minhas coisas, tinha orgulho de vender, eu vendia que era uma beleza, não tinha vergonha, né? Eu apresentava com orgulho. Então, realmente, assim, eu acredito que de fato todos nós temos isso, né? E é algo que a gente é podado mesmo no decorrer da vida, né? Então, fica aí o chamado, né, para resgatar essa criança empreendedora, né? No Salto a gente começa muito trabalhando com a criança, né? Eu sou suspeita para falar porque eu acho que nossas maiores curas estão ali, né? E eu acho que a criança, ela nos cura muito, nos ensina muito sobre olhar a vida dessa maneira mais fácil, mais leve, né? E eu acho que tem que ser assim. Carol, vou trazer meu case aqui também sobre essa questão do empreendedorismo nato. Meus pais eram pessoas muito simples, né? Mal tinham o ensino fundamental. E eles eram uma coisa com segurança, né? Segurança para eles era ter um emprego de carteira assinada para você trabalhar 30, 40 anos na mesma empresa e se aposentar ali, né? E isso se
passasse em concurso público, né? E eu me lembro que na adolescência eu falava em alguma coisa sobre empreender e minha mãe, principalmente, ela fala, não, minha filha, isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, sabe? Então, assim, a gente realmente nasce empreendedor, sabe? Todos nós somos empreendedores natos, mas infelizmente as instituições como a própria família tiram isso da gente, né? E só depois que eu entrei na faculdade, o meu próprio curso, né, de economia traz muito sobre negócio, sobre empreendedorismo, é que eu me despertei e falei assim, agora vai, agora, né? E comecei a explorar esse empreendedorismo nato que estava adormecido, né? E depois comecei a trabalhar em empresas e aí sim a coisa foi só deslanchando, né? Então, realmente, Carol, fica esse convite, né, para acordar essa criança empreendedora que existe em todas as mulheres, né? Muito legal esse nosso relato aqui, né? Eu acho que sim, que inspira, assim, resgata mesmo, né? Muitas mulheres ali que às vezes acham que não são capazes, né? Que não é para elas, mas aí pode ser, né? Que reacenda aquela fagulhazinha ali necessária, né? Assim como a Madame Clicquot, né? Que é a nossa inspiração ali no salto, né? Ela, nossa, né? Super case de empreendedorismo ali, que hoje a marca dela faz parte, né? Das maiores, no grupo das maiores marcas de luxo do mundo, né? E ela trouxe inovação, trouxe esse lado dela da intuição que tu falou do feminino, né? Então ela tinha o champanhe na época dela, era uma bebida turva, feia, igual cerveja artesanal, e ela incomodada com aquilo, ela seguiu que ela queria uma bebida linda. Senso de estética dela, né, Carol? A estética, exatamente. E o diferencial do espumante do champanhe é o que a gente poder ver as borbulhas, né? A graça, o que distingue do vinho tranquilo. Então, isso graças a ela, porque com a bebida turva, a gente não consegue perceber, né? Fica tudo como uma sujidade. Então, graças a ela, ela acreditou, né? Ela fez, não sossegou enquanto não encontrou a solução, né? A persistência. A gente vai vendo todas as características, né? Empreendedoras nela, né? E a gente vê ali que realmente é o que é, né? E nos inspira tanto também por conta disso. Carol, e já estamos chegando no final da nossa live, né? E mais uma vez vamos fazer o chamado aqui para essas mulheres, né? Porque o empreendedorismo é mais um território que precisa ser ocupado por mulheres, né? E se a gente saber usar da nossa alma, da nossa consciência, da nossa intuição e da nossa visão, dá para empreender muito bem, dá para inovar muito no empreendedorismo. Deixar o convite aqui, né, Cléo, para as mulheres partilharem, né, as divinas partilharem com alguma amiga que está pensando em empreender, né, está pensando em dar esse salto, e também para contarem para a gente aqui nos comentários qual dessas 10 competências aí, né, que a gente apresentou, que você mais precisa desenvolver hoje, né, e aí a gente pode até depois aprofundar aí num próximo episódio. Isso. E dizer para elas que a gente lê tudo, né, Carol? E a gente Sim. adora saber onde vocês estão nessa jornada, nessa caminhada empreendedora. Tá bom? Isso aí. Carol, então, obrigada por hoje. Obrigada. Até o próximo episódio. Até. O nosso tradicional beijo, né? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.